Bom dia. Vamos mais a um culto do Evangelho no lar. Lembrando que o culto do Evangelho, ele pode ser feito sozinho ou pode ser feito em família, com amigos, com quem chegar. Não tem problema nenhum, contanto que seja no mesmo dia e no mesmo horário que a pessoa escolheu, tá bom? Vamos lembrar a importância do culto do Evangelho no lar através de uma fala do Emmanuel, do livro Luz no Lar. Ele diz: quando o ensinamento do mestre vibra entre as quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. Então, é importante nós cristãos fazermos o culto do Evangelho no lar. E hoje nós vamos iniciar com uma mensagem do livro Agenda Cristã. A Agenda Cristã, ela é do livro do Espírito André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier. Eu vou colocar aqui para vocês poderem acompanhar. Pronto. Então, livro Agenda Cristã, e o capítulo é o capítulo 2, intitulado Princípios Redentores. Não se esqueça de que Deus é o tema central de nossos destinos. Deseja o bem dos outros, tanto quanto deseja o próprio bem. Concorde imediatamente com os adversários. Respeite a opinião dos vizinhos. Evite contendas desagradáveis. Empreste sem aguardar restituição. Dê seu concurso às boas obras com alegria. Não se preocupe com os caluniadores. Agradeça ao inimigo pelo valor que ele lhe atribui. Ajude as crianças. Não desampare os velhos e doentes. Pense em você, por último, em qualquer jogo de benefícios. Desculpe sinceramente. Não critique a ninguém. Repare seus defeitos antes de corrigir os alheios. Use a fé e a prudência. Aprenda a semear, preparando boa ceifa. Não peça uvas ao espinheiro. Liberte-se do peso de excessivas convenções. Cultive a simplicidade. Fale o menos possível relativamente a você e a seus problemas. Estimule as qualidades nobres dos companheiros. Trabalhe no bem de todos, valorize o tempo, metodize o trabalho, sabendo que cada dia tem as suas obrigações. Não se aflija, sirva a toda a gente sem prender-se. Seja alegre, justo e agradecido. Jamais imponha seus pontos de vista. Lembre-se de que o mundo não foi feito apenas para você. As ciências sociais de hoje apresentam semelhantes princípios como novidades. No entanto, são antigos. Chegaram à Terra com Cristo há quase 20 séculos. Nós outros, porém, espíritos atrasados no entendimento, somos ainda tardios na aplicação. Então, essa é a mensagem de hoje, para poder, então, já deixar o ambiente harmonizado. Vamos agora fechar nossos olhos e fazer a prece, que pode ser o Pai Nosso, mas pode ser uma prece feita no seu coração. Então, vamos fechar nossos olhos. Jesus amado, agradecemos a vossa presença em nosso lar. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade de entender os vossos ensinamentos, de procurar, Senhor, colocar em prática, nos esforçando para que isso aconteça e domar as nossas más tendências. Ilumine nosso dia, ilumine, Senhor, todos os corações e toda a humanidade. Permita que este Evangelho possa, então, ter morada nos corações, nos lares, fazendo com que
a luz divina possa trazer paz e harmonia a toda a humanidade. Que assim seja. Depois da prece, nós vamos então para a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Lembrando que pode ser utilizado a Bíblia, o Novo Testamento, fiquem à vontade. Então, vamos ao Evangelho segundo o Espiritismo. E foi escolhido hoje o capítulo 1 e o item 5. Melhor, o item, deixa eu confirmar aqui, o item já está separado, é o item 9. Mas nós vamos começar lendo o versículo que sempre está no início de cada capítulo. Então, capítulo 1, o título desse capítulo é Não Vim Destruir a Lei. E neste capítulo encontraremos as 3 revelações: Moisés, Cristo e Espiritismo, aliança da ciência e da religião, instruções dos espíritos, a nova era. Então, o versículo nesse capítulo é o versículo que está em Mateus, capítulo 5, versículo 17 e 18. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade vos digo, que o céu e a terra não passarão, sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Tá? Iota é a 9ª letra grega e no nosso alfabeto, o alfabeto, ela é o I. Agora nós vamos. Então, iniciamos aqui com esse versículo, lembrando que esse versículo está no capítulo 5, que é o Sermão da Montanha, né? Esse sermão maravilhoso. Então, vamos lá para o capítulo item 9. E o item 9, ele inicia, está dentro do tópico Instruções dos Espíritos, e tem um título chamado A Nova Era, né? Lembrando que o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, é o 3º livro dos livros codificados por Allan Kardec, né? Então, vamos à leitura. Essa leitura é feita em voz alta, como tudo que se for feito no culto do Evangelho no lar, tá bom? Sim, lembrando também para deixar uma jarra de água para tomar no final. Essa água vai ser magnetizada e pode-se tomar um pouco dela, pode guardar para tomar depois, durante a semana. Então, lendo o item 9. Deus é único e Moisés é o Espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido, não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento de que se serviu Deus para se revelar por Moisés e pelos profetas. E as vicissitudes por que passou esse povo destinavam-se a chamar a atenção geral e a fazer cair o véu que ocultava aos homens a divindade. O mandamento de Deus, dados por intermédio de Moisés, contém o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia, porém, restringiam-se o sentido, porque praticada em toda a sua pureza, não a teriam então compreendido. Mas nem por isso os 10 mandamentos de Deus deixavam de ser como frontispício brilhante, qual farol destinado a clarear a estrada que a humanidade tinha que percorrer. A moral de Moisés ensinou era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos que ela se propunha regenerar. E esses povos, semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento da alma, não teriam compreendido que se pudesse adorar a Deus de outro modo que não por meio de holocaustos,
nem que se devesse perdoar a um inimigo. Notável, do ponto de vista da matéria e mesmo das artes e das ciências, a inteligência deles, muito atrasada, se achava em moralidade, e não se houvera convertido sob o império de uma religião inteiramente espiritual. Era-lhes necessária uma representação semimaterial, qual a que apresentava então a religião hebraica. Os holocaustos lhe falavam aos sentidos, do mesmo passo que a ideia de Deus lhe falava ao espírito. O cristão foi o iniciador da mais pura, da mais sublime. O Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade, o amor do próximo, e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum, de uma perfeita moral. Enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso, a que a natureza está submetida, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance. São chegados tempos em que se hão de desenvolver as ideias para que se realize os progressos que estão nos desígnios de Deus. Tem elas de seguir a mesma rota que percorreram as ideias de liberdade, suas precursoras. Não se acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. Não. Aquelas ideias precisam, para atingirem a maturidade, de abalos e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez isso conseguido, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, que então abraçarão uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e descerra as portas da felicidade eterna. Moisés abriu o caminho. Jesus continuou a obra. O Espiritismo a concluirá. Quem ditou esse texto para Allan Kardec, na época da codificação, foi um espírito israelita, em Mulhouse, 1861. Mulhouse é da região leste, depois de Estraburgo, né? Então, foi dessa região que esse espírito, então, ditou esse texto. Então, vamos ao comentário. É um comentário simples, o objetivo desse evangelho não é se aprofundar tanto, mas sim preparar o ambiente para o início do dia, para o trabalho, para o estudo, para as tarefas do lar, né? E assim deixar se envolver pela espiritualidade amiga que está presente conosco nos nossos lares, nos nossos corações, né? Bom, então aqui, esse item A Nova Era está falando da questão de que Deus é único. Ele é único, ele está sempre conosco, ele atende às nossas preces, ele sabe tudo o que acontece conosco. Então, ele está em todos os lugares, nos auxiliando, nos acompanhando, nos momentos bons e nos momentos que não são tão bons. Então, nós temos que pensar em Deus como um Pai amoroso. Jesus trouxe essa aproximação de Deus em nós. Bom, os mandamentos de Deus dados por intermédio de Moisés contêm o germe da mais ampla moral cristã. Então, quais foram os mandamentos? São os 10 mandamentos, né, que foram passados através de Moisés. E eles ainda são, até hoje, muito importantes para a nossa vida, né? Porque contém realmente o germe da mais ampla moral. E com Cristo, ele foi ampliado, ele passou a ter uma significação mais profunda,
no nosso coração, nos nossos sentimentos. E aqui se comenta, então, que a questão da moral que Moisés ensinou naquela época era adequada para aquele povo, né? Que eles eram ainda semi-selvagem. Então, nós temos que ver todo o contexto histórico do que ocorreu na época de Moisés, até chegar a Jesus. Isso é feito através de estudos mais aprofundados. Então, temos o NEP, né, que é um estudo onde se faz um aprofundamento do Evangelho de Jesus. Né? Temos o site, pode procurar na internet, e temos reuniões também semanais, que traz esclarece, traz para nós um entendimento melhor, inclusive os termos que são utilizados, utilizamos os dicionários bíblicos, que também tem online. E aqui nós vamos, então, se ater nessa questão do Cristo, o que o Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélica cristã, né? Que ele há de renovar o mundo, aproximar os homens, torná-los irmãos. Então, esse é o objetivo de Cristo ter trazido para nós a questão dessa questão moral, que naquela época não era visto como agradável, né? E aí fala da questão da caridade, do amor ao próximo, né? E a solidariedade comum. Então, na época, não era se trabalhado tanto essa questão, mas hoje nós temos um entendimento melhor que a caridade ela é necessária, né? Amar ao próximo como a si mesmo. E dentro desse contexto, nós temos aqui no livro O Sermão da Montanha, do Rodolfo Caligares, ele apresenta este mesmo versículo, né, de Mateus, ele chama o título A Lei e os Profetas, é o capítulo 12 do livro Sermão da Montanha. Lá no finalzinho ele comenta: o amor é o cumprimento da lei. Essa a doutrina do Evangelho. Ninguém sonhe, portanto, com o paraíso, antes de haver aprendido a amar a Deus e ao próximo. Eis que, como solenemente afirmou Cristo, poderão passar o céu e a terra, mas de forma alguma passará da lei um só iota, um só tio, sem que tudo se cumpra. Então, é esse o objetivo, é o amor ao cumprimento da lei. Nós devemos sempre ter em mente e lembrar que nós estamos nesse planeta reencarnado com o objetivo de amarmos a nós mesmos e uns aos outros, amar o próximo como a si mesmo, né? Aqui nós estamos falando de reencarnação, porque a doutrina espírita acredita na reencarnação, né? E também que quando o corpo ele morre, o corpo físico, o espírito ele permanece, né? Ele continua vivo e é um espírito eterno. Bom, aqui então vamos encerrar esse evangelho comentando mais um pouco. Que nos é apresentado pelo espírito israelita, que são chegados os tempos em que hão desenvolver as ideias para que se realize o progresso. O progresso sempre ele vai existir, né? É necessário, né? Mas esse progresso aqui estão os desígnios de Deus, ele que permite ocorrer esse progresso, ele que permite que o homem venha a ter essas ideias,
né, entre aspas, que são necessárias para o progresso tecnológico, medicina. Então, essa questão do desenvolvimento ela é necessária para que nós possamos avançar. Ela será, aqui ele comenta também que esse desenvolvimento ele não vai ser sem lutas. Por quê? Porque, na verdade, existem muitos resistentes a colocar em prática essas ideias, né? Ideias, o que o Cristo colocou sempre foi inovadoras, e muitas pessoas ainda não conseguem aceitá-las. Então, tem discussões, tem abalos, né? E isto vai ocorrer, e sempre ocorreu, até que se perceba que é necessário realmente se deixar envolver por essas mudanças morais, né? E todos os momentos. E aí, no final ele comenta, né? Que Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra e o Espiritismo a concluirá. Então, o Espiritismo, ele consola, ele traz para nós muitas respostas que nos auxiliam. Então, aí também eu coloco para a leitura do Livro dos Espíritos, que traz sempre perguntas e respostas, né? Bom, antes de nós irmos para a nossa prece, nós vamos, então, colocar aqui considerações do Espírito André Luiz. E aí nós vamos encerrar. Essas considerações do Espírito André Luiz, ele traz cada capítulo e item do Evangelho segundo o Espiritismo. Vou só pegar aqui para colocar, para que vocês, então, possam acompanhar também. Então, só um minutinho. Pronto. Então, André Luiz, ele apresenta no livro Vivendo o Evangelho, volume 1. Volume 1 é que vai falar do capítulo 1, item 9, que é o que nós lemos no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele chama esse item de Acredite. Tem também ele em PDF, se alguém quiser adquirir, também tem a aquisição dos livros, que eu vejo que é o ideal para fazer algumas anotações. Então, ele inicia dizendo: Jesus convidou à renovação íntima, mas ainda hoje a resistência às suas lições de vida. Despertou a esperança e a aflição enlouquece. Aconselhou o perdão e a mágoa campeia. Enalteceu a humildade e o orgulho impera. Recomendou a paz e a guerra devasta. Preconizou a caridade e o egoísmo domina. Louvou a fé em Deus e a descrença tortura. Ensinou a verdade e a hipocrisia resiste. Exaltou o amor e o ódio prospera. Jesus prometeu o Consolador para recordar suas lições e ensinar todas as coisas que antes não puderam ser ditas. Allan Kardec cumpriu a promessa do Senhor, inspirado pelo Espírito de verdade, codificou a doutrina espírita. O Mestre Divino pagou com a vida o anúncio da boa nova. Acredite, pois, que o Espiritismo existe para que você amplie o entendimento espiritual e pague com o sacrifício de suas imperfeições
o nascimento do reino de Deus no próprio coração. Então, encerramos o Evangelho de hoje com essa leitura do André Luiz, do livro Vivendo o Evangelho. É obrigatório fazer o culto do Evangelho lá com esse livro? Não, não é obrigatório. Nós utilizamos ele, né, mas não é obrigatório. Pode-se também somente ler o Evangelho segundo o Espiritismo, ou a Bíblia, ou o Novo Testamento, fazer os comentários e depois fazer a prece. Então, vamos à nossa prece e agradecimento desse Evangelho de hoje. Fechemos nossos olhos e, nesse momento, agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade de reflexão no início desse dia, que possamos domar as nossas más tendências, trazendo para os nossos corações esse ensinamento que é necessário que nós possamos, então, ter vontade e nos esforçarmos para fazer essa mudança interior em cada um de nós. Abençoe, Senhor, cada lar, cada coração, e permita, Senhor, que a luz do Evangelho possa trazer uma mudança significativa na prática da caridade, para podermos ser pessoas de bem. Que a humanidade toda se impregne dessa luz, dessa vontade, sendo confiante e tendo fé no nosso Pai Celestial. Agradecemos e que nós possamos sentir a vossa presença no decorrer das horas de hoje. Que assim seja. Então, bom dia a todos, que Deus ilumine cada coração.